Quelle émotion! Que emoção! Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, caro presidente Lula, e quero também cumprimentar a primeira-dama, a nossa querida Janja. Senhoras e senhores ministros, senhoras e senhores embaixadores, embaixadrizes, senhoras e senhores eleitos, altas personalidades e todo este povo franco-brasileiro que faz vibrar este lindo salão de festas para o senhor, caro presidente. Eu poderia tê-lo convidado e pronunciar aqui um discurso com toda a solenidade requerida, porque o senhor é o grande presidente de um grande país. Mas o senhor não é apenas o grande presidente de um grande país. O senhor é uma lenda viva, uma lenda muito viva. O senhor é a lenda viva de um país lendário. Então eu renunciei ao discurso para fazer, não para cantar, mas para fazer uma declaração aqui em Paris, a cidade do amor. Eu sei que a Janja não vai ficar brava comigo, porque ela sabe bem qual é a minha amizade sincera e constante, conhece bem a minha admiração. A sua lenda, a lenda que eu quero honrar aqui, homenagear aqui, é a lenda de um homem, de um destino excepcional. Aquilo que construiu a sua lenda é a sua coragem, o seu humanismo. Uma coragem ímpar nesta altura, nesta época, que carece tanto dessa coragem. Uma coragem que encontrou sua força excepcional na indignação perante a miséria. Neste sentimento ainda intacto, sempre vivo, sempre animado, de recusa da injustiça, aquela que flagela os anônimos, os mais humildes, aqueles que mais merecem, os sem terra, os explorados de uma sociedade de desigualdades. A eles o senhor dedicou a sua vida de combates, de luta, de compaixão, de lutas políticas e sindicais e de escuta atenta. Eles não tinham voz e o senhor decidiu falar em nome deles para que, finalmente, eles fossem ouvidos. E para isso, foi preciso uma energia de titã, a energia que estava no seu coração, o seu coração imenso, e uma energia que o senhor pôs ao serviço do Partido dos Trabalhadores, que o senhor criou para que, depois da ditadura, houvesse um partido político capaz de encarnar e defender os esquecidos da história, para que pudesse nascer a democracia no seu país. E, eleição após eleição, o senhor soube comunicar a sua energia, a sua coragem, os seus sonhos, para que pudessem ser os sonhos de cada brasileiro, eleito e reeleito para a presidência do Brasil. O senhor fez entrar o seu imenso país na história pela grande porta, ocupando seu lugar entre as grandes potências deste século. Não vou ler aqui a longa lista das reformas propriamente revolucionárias que o senhor conduziu e que tiraram tantos brasileiros da pobreza, da fome e que salvaram vidas. Eu penso, em particular, ao acesso às terapias para as pessoas com AIDS. A sua decisão na época foi uma verdadeira revolução no mundo, na luta contra a AIDS, para todos os países, tanto no sul como no norte. E puis, vous avez aussi e o senhor começou a acabar com o fim do desmatamento absurdo, criminoso, do pulmão verde do nosso planeta azul. A Amazônia é a condição necessária para a sobrevivência do nosso planeta e sempre respeitando as populações indígenas que lá vivem.
a exploração insensata dos nossos recursos, a industrialização forçada, o superconsumo, consumo excessivo por parte do Ocidente, o Norte global, pôs em perigo todo esse equilíbrio. Um Norte global que não quer assumir a sua responsabilidade para com o Sul global. É um perigo mortal à nossa frente. E podemos avaliar todos os dias os efeitos devastadores sobre as nossas vidas, as nossas sociedades, nossas economias, a nossa saúde e também as nossas democracias. Por isso, é no nordeste dessa floresta amazônica que, em 4 meses, o senhor convidou todos os países do mundo para tomar as decisões exigidas pelas constatações dos científicos. Eu faço votos para que em Belém um novo acordo venha marcar a conscientização dos estados e também das cidades, das sociedades civis, das empresas com as quais devemos agir, com sempre mais determinação, mais ações concretas e trabalhando para obter o financiamento necessário, em particular o financiamento do Norte para o Sul, para que o aquecimento permaneça aquém dos 1,5 grau que, infelizmente, já quase alcançamos. Este é o desafio do acordo da COP de Belém. Então, do Acordo de Paris até o Acordo de Belém, eu estarei ao seu lado em novembro para ver, espero, a aprovação do Acordo de Belém, que vai emendar com o Acordo de Belém. Ele vai traduzir a esperança das nações e dos povos para que a crise política, econômica e social que conhecemos finalmente resulte em soluções, ações constantes, determinadas, resultados concretos e rápidos em prol da humanidade, para o bem da humanidade. Seria uma maravilhosa mensagem de esperança para toda a humanidade numa época que realmente carece dessa esperança. Mas a minha declaração não seria completa se eu não expressasse aquilo que suscita em mim a maior admiração e respeito, para além da sua coragem que eu já comentei. E eu quero falar aqui da sua capacidade excepcional de enfrentar a adversidade, de superá-la. O Senhor pôs ao serviço dos outros a sua força vital, todo o seu ser. Senhor Presidente, o Senhor é a encarnação da esperança, a esperança que ainda brilha quando tudo parece estar perdido. A esperança que resiste em pleno caos, a esperança que continua a resistir quando todas as saídas parecem estar fechadas. Quando o Jair Bolsonaro e os seus amigos atiraram o senhor na cadeia, utilizando todas as mentiras, as manipulações, ignorando o Estado de Direito, manipulando uma inversão dos valores, com palavras, não sei por que milagre os corruptos acusam os políticos honestos de corrupção para derrotá-los, porque eles não sabem ganhar nenhuma batalha de maneira leal. E o Senhor resistiu. Foi a força da sua alma, foi o amor da Janja que vinha todos os dias em frente do presídio onde o Senhor se encontrava. E, junto a ela, o Senhor manteve essa convicção tão sólida para conservar a força de lutar e a esperança. E foi nesse momento que Paris, a capital dos direitos humanos, lhe conferiu a cidadania de honra. Querido Lula, o senhor vem aqui como cidadão de honra da cidade de Paris.
Eu sei que esse gesto foi importante porque era o reconhecimento da cidade de luz, reconhecimento dessa esperança encarnada pelo Senhor. E 5 anos depois, o Senhor volta a ser presidente do seu imenso país. É uma lição universal, política e humanista. Essa lição que vem do Senhor é que nunca devemos desistir, nunca devemos perder esperança num mundo mais justo, onde as forças democráticas e sociais poderão corrigir as desigualdades de nascimento e os acidentes da vida. Em vez de confirmar essas desigualdades, o Senhor é um homem de paz, o Senhor transmite uma mensagem de paz, quando tantas guerras todos os dias trazem mortes e sofrimento. A esperança também que o Senhor representa é que, no meio da Amazônia, os estados consigam se acordar para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa para, até que, enfim, respeitar os seres vivos e não sacrificar tudo para a economia. A esperança que todos os anos homens, mulheres, crianças possam sair da pobreza e não sofram mais com a fome. A esperança que homens e mulheres possam ser eleitos e reeleitos. Homens e mulheres políticos que, como o Senhor, falam um discurso de verdade e não abandonam nem um pingo do seu poder de decisão para a demagogia e a tentação de ceder perante os mais poderosos ou aos algoritmos só para conquistar os seus favores. E a esperança, finalmente, que o Norte e o Sul encontrem o caminho de uma governança mundial que permita erradicar a fome, proteger os mais fracos e dar um acesso a todos aos serviços essenciais. Querido presidente Lula, querido cidadão de honra da cidade de Paris, esta é a declaração que eu queria fazer. É uma declaração de amor de Paris para Brasília, para o Brasil, da prefeita de Paris ao presidente do Brasil, cujas cores vão iluminar hoje o nosso belo símbolo, a Torre Eiffel. Como o senhor pôde constatar, senhor presidente, Paris o ama. €1.